Faltava apenas uma semana pra eu completar 16 anos quando eu entrei em um relacionamento sério que durou 5 anos de noivado. Nesse relacionamento eu aprendi que tudo isso que eu passo não seria só comigo, mas que aconteceria com a outra pessoa também. E isso machuca quando você vê a outra pessoa passando pela mesma situação. O que acontece? Primeiro contato que eu tive com a família dele, na sequência eles fizeram uma reunião e deram a seguinte opção: ou a gente ou ela. E ele teve que fazer uma das escolhas. E porque o que eles alegam é que eu não sou uma mulher. Enfim, nesse relacionamento teve um certo momento em que esse rapaz falou pra mim: se a gente terminar, ninguém mais vai te querer. Alguma coisa nesse sentido. E quando o nosso relacionamento teve um fim definitivo, eu fui buscar saber se isso realmente seria verdade. E pra minha surpresa, não foi. Durante esses 5 anos eu passei por muita coisa, inclusive 2 pancreatites. A pancreatite, ela é uma inflamação do pâncreas. Daí você vai me perguntar: nossa, como é que você teve pancreatite se você vive numa dieta constante? Daí eu respondo: primeira pancreatite eu tive porque eu descobri uma maneira de fazer meu corpo crescer, entre aspas, né? Que era comendo bastante pão, massa, o pão francês, e tomando bastante refrigerante. Por quê? Meu corpo incharia. Então, quando meu corpo inchou, eu fiquei com mais coxa, mais bumbum e um pouquinho mais de peito. Então, eu estava me achando a mulher mais gostosa do mundo. Mas acabou ocasionando a minha primeira pancreatite. A segunda pancreatite foi uma espécie de tentativa de suicídio. Eu tava desgostosa de tudo que eu já passei e passo. Eu sair na rua e escutar aquela pergunta do começo do vídeo: você é um homem ou uma mulher? São as pessoas apontando o dedo e falando você é tal coisa, sendo que você não é. E porque eu não aguentava mais o relacionamento que eu estava vivendo. Era uma coisa que a pessoa só me desmerecia em vez de me exaltar. Não é que ele tinha que colocar no altar, mas era entender que era um relacionamento, que um relacionamento são as 2 pessoas. E eu não estava mais aguentando. Então eu tentei me matar da forma mais fácil e menos dolorida, que foi pela boca. Então eu parei de tomar todos os meus remédios e comecei a comer tudo que eu não podia. Tudo que era doce, todo tipo de gordura, inclusive bebida alcoólica. Agora eu vou falar uma coisa meio chocante, porque é relacionada a uma professora e enfim, eu amo essa profissão, só que eu fiquei um pouquinho desgostosa nesse tempo. Na segunda série, eu tinha uma professora que ela não se referia a mim como a Ellen, a menina, a garota. Ela se referia a mim como aquela coisa. Teve uma situação que eu fui no banheiro no horário do intervalo, que eram 15 minutos, e iniciou a outra aula. No meio dessa outra aula, eu pedi pra usar o banheiro de novo. Eu tenho um sério problema com xixi. Eu faço muito xixi. E então eu pedi pra ir ao banheiro e ela falou que não, porque eu tinha acabado de voltar do intervalo. Eu tava tão apertada, que eu baixei a cabeça na mesa e fiz xixi. Eu não consegui segurar. Foi acho que a maior vergonha que eu passei na escola. Quando minha mãe foi me buscar no horário da saída, óbvio, minha mãe me viu com a parte do short do uniforme diferente. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei pra ela e minha mãe foi conversar com a professora. Só que eu acho que foi um agravante pra ela me odiar ainda mais. Toda vez que ela se referia a mim, ela falava com raiva e falando aquela coisa. E foi meio que chocante pra mim nesse tempo, porque eu vou pagar de inocente? Por que ela me chamava de aquela coisa? Na adolescência eu encontrei uma maneira de gostar mais do meu corpo, porque eu tenho um super complexo com ele, não gosto de mostrar muito, e que foi as tatuagens e os piercings. Eu tenho 5 tatuagens e 4 piercings, por enquanto. E, enfim, é meu hobby preferido. No ensino médio, eu não sei se eu posso falar se tinha ou tenho uma melhor amiga, enfim. Que eu sempre fiquei muito grudada. E tinha um menino que era louco pra ficar com ela. E aí, nesse dia,
ela tinha faltado. E na escola onde a gente estudou, era a sala ambiente, que você vai até o professor. A sala do professor não é o professor que vai até você. Então eu tava com uma aula vaga, porque o professor tinha faltado. E quando é aula vaga, você vai pro pátio, onde tem um intervalo. E nisso tinha uma sala lá embaixo já. E aí, como minha amiga tinha faltado, eu tava com uma colega de sala só. E a gente tava descendo, conversando. Quando a gente tava indo pro pátio, a gente esbarrou com esse menino. E aí ele sempre cumprimentou todo mundo com um beijo no rosto, que é o comum que todo mundo faz. E aí ele pegou, deu um beijo no rosto dessa menina e tava passando reto de mim. E eu achei estranho, porque até o dia anterior ele tava normal comigo. Aí eu inocentemente perguntei, ué, você não vai me dar um beijo? Aí ele pegou e falou assim, não, eu não dou beijo em homem. E aí tinha um monte de gente. E aquilo, sabe, machucou. A porta de entrada e saída tava aberta. Eu nem fiquei, eu fui embora. Eu não consegui mais encarar ninguém ali. Eu não queria ir pra escola no dia seguinte. Foi bastante... Enfim. E acabou que no final do meu outro relacionamento, como eu falei, esse menino queria porque queria ficar comigo. Só que, né, quem faz esquece. Quem escuta nunca esquece. Eu conheci duas portadoras pessoalmente, que foi uma abertura de portas pra mim. Eu conheci a história delas e percebi que eu não era a única nesse mundo. Foi maravilhoso. Eu mantenho contato atualmente somente com uma, mas é minha irmã gêmea mais velha. E, enfim, é isso. No início da minha adolescência, eu cheguei a me questionar se eu realmente fosse uma mulher. Porque eu escutava muito esse tipo de pergunta e mesmo sabendo a resposta, o que eu sou, as pessoas duvidavam. Então isso me gerava confusão. Quando eu tive o primeiro contato íntimo, a famosa primeira vez, foi quando eu me senti mulher, de verdade. Olha, não, eu sou uma mulher, entendeu? Mesmo menstruando, essas coisas assim, acaba tendo conflito dentro de si quando você já não é boa da cabeça. Não é que eu seja louca, mas é que passando por isso todos os dias acaba enfraquecendo. Enfim, depois que eu saí desse relacionamento, eu aprendi a me cuidar, eu aprendi a tirar foto. E foi quando eu acabei me tornando a famosinha de uma das redes sociais. O que me ajudou um pouquinho na minha autoestima. Que foi quando eu conheci outras pessoas e vi que eu realmente era uma pessoa interessante. Enfim, quando eu fiz 19 anos, minha mãe montou a última peça do meu quebra-cabeça. Que foi um choque pra mim. E por estar acontecendo N coisas, eu comecei a fazer as coisas erradas de novo. Tentar esconder a dor que eu sentia da última peça do meu quebra-cabeça e de tudo que eu já passava. Daí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas as pessoas só te veem assim? Não. Eu estudava à noite na faculdade, meu primeiro ano da faculdade foi no noturno e eu voltava muito tarde porque eu tinha que pegar 2 ônibus. E aí teve uma situação quando eu peguei o ônibus municipal indo pra casa, teve um homem que só tinha eu e mais uma moça dentro do ônibus. A moça tava um pouquinho mais pra frente, eu tava um pouquinho pra trás. 2 bancos de diferença dela. E um homem entrou no ônibus e sentou do meu lado e ficava se estimulando enquanto falava várias coisas pra mim. Falava que eu tinha que descer do ônibus junto com ele. Enfim, aquilo me deu muito medo. Bom, não tinha o que fazer. Acaba te deixando, sei lá, indefesa. Não tinha pra quem gritar. A menina que tava no ônibus tava dormindo. São coisas que eu não gosto de lembrar. E também a minha aparência já me brecou de trabalhar em muitos lugares. Por exemplo, eu entreguei um currículo em uma empresa que me respondeu por e-mail. E a resposta dessa empresa foi: você não tem o padrão de beleza da nossa empresa. Isso foi um choque pra mim. Eu chorei muito,
porque eu tinha acabado de completar 18 anos. E aí já era por minha conta o emprego. Eu trabalhei através de um curso profissionalizante quando... Vinícius! Ai, meu Deus, me perdi. Eu trabalhei como menor aprendiz dos 15 aos 17 e depois era por minha conta. E daí eu já não sabia o que fazer, porque toda vez que eu entregava um currículo ou mandava um e-mail, eu tinha resposta negativa como essa. Meus empregos, todos que eu trabalhei, foi através de indicação de conhecidos. Enfim. E tanto que hoje, por minha conta, eu tento buscar um trabalho e continuo não conseguindo. Houve uma situação também em que, como eu falei, eu trabalhava e estudava. E eu saí mais cedo da faculdade e passei no shopping perto da casa da minha avó pra me trocar, pra poder ir trabalhar. E quando eu entrei no banheiro, eu reparei que uma mulher me olhou bem estranho. E quando eu saí do box, né, acho que é assim que se fala, ela tinha chamado a moça da limpeza falando que eu não estava usando o banheiro certo, que aquele não era o meu banheiro. E eu cogitei a hipótese de abrir até minha calça pra mostrar pra ela que eu era uma mulher sim. E ela, enfim, ela fez um escarcéu, chamou até o segurança do shopping pra me tirar de lá de dentro. E eu me senti super mal por causa disso. Bom, contudo, em 2018, não, perdão, 2017, eu passei por duas situações onde foi a gota d'água pra mim. No mesmo mês, eu infelizmente tive o desgosto de ser abusada sexualmente e não contei pra ninguém. Quer dizer, eu tive uma pessoa que soube, só que a pessoa, em vez de me ajudar, falou que tinha nojo de mim. E logo em seguida eu tava voltando da faculdade no noturno. Eu estudava de manhã, só que a palestra que teve foi à noite. E aí eu desci um pouquinho antes, porque eu iria passar na casa da minha avó, porque como eu tava trabalhando, estudando, eu mal via a minha veinha. E um cara de moto pediu pra eu seguir o caminho sem olhar pra trás. Eu pensei que virando a esquina e tendo contato com uma avenida seria mais fácil, só que ele me fechou e mandou eu ir seguir. E aí eu fui parar numa rua escura, ele desceu da moto e simplesmente me bateu. Bateu muito, falando que eu tinha que virar o que eu era, né? Que ele tava insinuando que eu não era uma mulher. Vamos dizer bem assim. Foi horrível. Essas duas coisas, como eu falei, foi a gota d'água. Dali eu tentei mais uma vez acabar com a minha própria vida. Eu tive minha terceira pancreatite, que eu acho que foi uma das piores. Que eu lembro que eu falei pra minha avó assim, a última cena que eu tenho de falar com a minha avó foi: vó, meu coração vai parar. E ela segurando meu pé na cama do hospital falando: filha, para de falar isso, não vai não. E eu não lembro mais de nada. Eu só lembro de acordar com a minha mãe e minha avó, uma do lado da outra na cama. E eu escutava, assim, bem de longe, minha mãe falando: filha, UTI, eu volto. E eu não entendi o que estava acontecendo. Quando foi no dia seguinte, por volta de meio-dia, eu recebi a visita da minha mãe. Eu tava na UTI. E aí o médico falou pra minha mãe que eu tive a parada. Eu tive 3, na verdade. A terceira eu fiquei mais tempo desacordada. Ou seja, eu fiquei morta por um tempo. E por meu coração ter parado de bombear, desencadeou N coisas no meu corpo que hoje eu tenho que lidar, que é um pouquinho a mais do que os Beraginelli geralmente tem. Bom, foi muito ruim essa ida pra UTI. Eu senti muita dor. Eu tentava ficar desacordado o máximo que eu conseguia. Ali eu realmente queria acabar com a minha vida, o que me fez pedir pra Deus continuar seguindo foi quando a minha mãe foi me visitar e falou assim que minha irmã tinha dito que só entrava no meu quarto quando eu voltasse. E lembra que eu falei que minha irmã foi
um renascimento, ali eu entendi que eu precisava seguir por ela. Então eu voltei. Mas aí eu voltei totalmente mudada. Eu meio que brequei a questão de ter um relacionamento. Só que aí daí eu conheci outra pessoa. Uma pessoa que com 3 meses de relacionamento buscou saber completamente tudo de mim. Coisas que no meu relacionamento anterior, que eu fiquei 5 anos, ele nunca soube. É uma pessoa que me aceitou de braços abertos, que quando sai comigo compra briga assim que eu não percebo o que tá acontecendo, mas ele percebe, porque quando eu estou com ele, eu não me sinto a Ellen Berardinelli. Eu lembro que eu sou a Ellen Berardinelli por causa das confusões, por causa da briga comprada. Eu me sinto diferente com ele. Então, tem uma questão dentro desse nosso relacionamento que me deixa muito triste e que enfraquece um pouquinho. A mãe dele. Diferente da minha ex-sogra, que gostava muito de mim, a mãe dele me odeia. Ela fala que eu não sou nora dela, que a mãe dele tem mais 2 filhos homens. Ela fala que os outros 2 filhos deram uma nora pra ela e que eu não sou nora dela porque ela fala que eu não sou mulher. Inclusive, bom, como eu falei, meu nome é Ellen. Ela se refere a mim como Elo, como se eu fosse um homem. Ela me desmerece muito. Ela já falou coisas que, assim, eu acredito que um ser humano que um ser humano não deveria escutar em hipótese nenhuma. A todo custo é uma vontade de falar chega, eu não quero mais. Só que eu não tô num relacionamento com ela, eu tô num relacionamento com o filho dela. Mas enfraquece bastante. Até porque ela se refere ao Vinícius como um homossexual por minha causa também. E isso me dói. Eu poderia fazer N coisas por ela falar isso. Eu tenho áudios dela, eu tenho vídeos dela também. Mas eu penso no Vinícius. Então, assim, até o momento eu falei mais coisa ruim do que coisa boa. Só que é isso que uma portadora da Berardinelli passa. Eu não sou a única, tem várias. Tem a questão hormonal também, que o meu nível de testosterona é um pouquinho mais alto do que o hormônio feminino. E isso atrapalha um pouco a minha vida, eu vou ser bem sincera. Eu faço N coisas pra parecer feminina, tipo, encho minha cara de maquiagem, cuido do meu cabelo a todo custo. E eu não vou tentar ser mais mulher mostrando meu corpo como outras mulheres, não vou. Eu tenho algumas fotos minhas de biquíni, mas é raridade eu postar isso. Enfim, acho que é essa a minha vida.